eu amo estar na igreja, eu amo estar com os irmãos, e isso só me fortalece. Mas eu estou com um pouco de tristeza também. Desde o ano passado, nós fizemos um plano para a igreja, para esse ano, 2024 para 2025, que nós pudéssemos resgatar alguns irmãos que estão um tanto desanimados ou cansados ou desativados ou sem força na caminhada cristã. Nós temos 80 membros aqui na congregação de Ramos, 80 membros. Esses 80 membros, na nossa lista de irmãos que frequentam regularmente, nós temos 45 a 50 pessoas dominicalmente. É óbvio que algumas pessoas estão assistindo agora na live, estão aqui participando no culto, como Joyce, a irmã Valdésia, a irmã Francisca, a irmã Toninha às vezes participa, irmã Nilney, irmão Cláudio, irmã Tatiana, minha irmã Fátima, até da Nova Zelândia, minha irmã Iraildes, que não é irmã dessa congregação, não faz parte dessa congregação, ela também participa. Mas eu fico pensando, como tratar desses 25, 30 membros que são flutuantes, ou seja, não estão tão firmados. E eu estou alegre por estar na igreja, mas ao mesmo tempo não tão feliz quando eu sei que tem algumas pessoas que estão abandonando, deixando ou retrocedendo a fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36 ao 39, diz assim, Hebreus 10, 36 ao 39: Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esse finalzinho desse texto de Hebreus nos traz a menção do retroceder. É alguém que já estava junto, esteve junto, participou, deliciou-se dessa maravilha que é esse pequeno céu na terra, que é a igreja, essa comunhão, essa força, esse poder, essa natureza espiritual que Deus dá à igreja para que os irmãos se fortaleçam, para que os irmãos continuem a caminhada. Eu tenho pouco tempo de convertido, desde 88, e eu já vi vários ciclos da igreja, vários. Eu já vi famílias e mais famílias, tanto pessoas que partiram para outras congregações, advindo desde o centro, da Tijuca, daqui de Ramos, começaram novos trabalhos. Outros abandonaram simplesmente a fé mesmo. Outros morreram na fé. Mas eu estou preocupado sobre aqueles que retrocederam, ou aqueles que estão pensando em retroceder. Retroceder é voltar, Ele está caminhando para frente, mas ele volta, ele não quer mais caminhar, ele não quer mais estar junto, ele não quer mais estar nessa comunhão, ele retrocede. Há algo que na vida, ou na alma dele, ou no mundo, que encantou seus olhos, sei lá o que, e não podemos enumerar agora aqui de A a Z quais são as questões particulares, daquele cidadão, daquela pessoa, daquele irmão que infelizmente retrocedeu. Mas eu fico triste, vocês também devem ficar tristes. Alguns irmãos perguntam: poxa, mas cadê fulano? Cadê Beltrano? Poxa, já pensou se todos estivessem aqui na igreja ainda? Quantos membros nós teríamos na igreja, E a gente diz: irmão, mas é assim, nós temos que continuar a caminhada. Alguns abandonaram a fé, alguns deixaram a fé, e eu fico
como Paulo também deve, quando ele escreve, ele não fala, mas ele escreve, em Gálatas capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim, eu acho que se ele estivesse falando, ele não falaria nesse tom de escrita, né? Falaria num tom mais, talvez mais contundente. Ele fala: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns entre vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que receber, seja anátema. Paulo repete 2 vezes a mesma frase, uma redundância aqui, né? Para enfatizar o quão grave é retroceder. Há alguns que pensam que aquele que experimentou da graça é impossível ele retroceder, porque ele não vai perder nunca a salvação. Mentira, porque aqui em Hebreus está escrito: o Senhor não se compraz. Há possibilidade sim de retroceder, e há exemplos disso. Os irmãos na Galácia, alguém ou alguns daqueles ali se desviaram porque alguém estava ensinando um outro evangelho. Senão, embora não tenha outro evangelho, mas parece que alguém estava ensinando um outro evangelho, uma habilidade satânica. Quando eu falo satânica, porque não é de Deus, é do mal, é do diabo. Ou seja, a pessoa estava sendo dominada por um outro ensino, que não é o evangelho de Jesus. Há possibilidade disso acontecer dentro da igreja? Esse aqui é um exemplo, é um dos, tem vários, não vou citar todos eles aqui. Então é possível sim você desviar, é possível sim você deixar a fé, a luz maravilhosa de Jesus. Não deveríamos fazer isso, ninguém deveria fazer isso. Nós gostaríamos que todo esse salão estivesse cheio, e se fosse possível fazer galerias para ter mais pessoas dentro desse prédio. O nosso desejo, eu tenho certeza que você e eu gostaríamos que o prédio estivesse lotado de irmãos e mais outras congregações enviando missões para outros bairros, outras cidades do Rio, se não em outra parte do Brasil. Eu acho que é o desejo de todos nós, e muito mais do que nós, o próprio Senhor Jesus. Ele quer que todos sejam salvos, Ele quer que mais pessoas conheçam esse evangelho. Porém, todavia, Deus nos permite, nos dá liberdade de tomar a decisão de escolher. E aqui Paulo está dizendo: estou admirado, como é que pode isso acontecer? Não é que Paulo ensinou errado, não é que Paulo não ensinou o evangelho correto, não é que Paulo não ensinou a palavra exata da qual teria que ser pregada, não é que a graça não foi ensinada de uma maneira perfeita, não é que eles não experimentaram da graça de Deus, é que eles escolheram. E como é que eles fizeram isso? Em Mateus capítulo 12, Jesus, ele fala sobre, versículo 43 ao 45, ele fala sobre aquela pessoa que desvia, o risco que ela corre. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai do homem, ainda anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. É Mateus capítulo 12, 43, versículo 44. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Observe, uma vez que você conheceu o Senhor Jesus, você abandonou aqueles velhos hábitos, você abandonou vários hábitos antigos, não abandonou? Maus hábitos,
Eu abandonei, você também deve ter abandonado. Amém? Vamos abandonar. Quem abandonou, glória a Deus. É isso mesmo, é para abandonar mesmo. Aquele que volta aos velhos hábitos, é possível vir 7 espíritos piores do que aquele que ele tinha antes. Está vendo? Por causa disso, nós temos que lutar firmemente em confiar na palavra de Deus, em confiar no que só a palavra de Deus pode nos sustentar. E quando nós não temos a confiança tamanha na palavra de Deus e não crescemos nessa confiança, nós nos tornamos meio que crianças, e crianças não sabem muito bem o que faz, não sabem para onde bem que deve andar. E o próprio autor de Hebreus capítulo 5, ele vai citar exatamente sobre isso. Hebreus 5, versículo 12 e 14. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 14, ele diz assim: pois com efeito, quando devi ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Versículo 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O autor de Hebreus, não sabemos quem ele está falando aqui, mas pelo Espírito, está escrito, ele está dizendo, pessoas que já são antigas, já deveriam estar ensinando, precisa aprender de novo os assuntos elementares da fé cristã, já deveria estar lá na frente. Quando você não cresce, se torna criança, vai dar trabalho na igreja. Isso também é uma maneira de retroceder. Então retroceder não é só ir para o mundo, retroceder é quando você para de crescer. Você tem que crescer. Você não é estático, você não é água parada. A água parada dá limo e fica fétida, dá bicho, dá gosma, dá bactéria. Nós somos águas que tem que fluir, como diz a palavra do Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. Não é um rio, não é uma caixa d'água, são rios, plural. E por que a pessoa está estática? Vai dar problema, não está crescendo em confiança. Aí quando vem a turbulência, quando vem os desafios, ele não tem confiança. Ah, não sei, muito problema, né? Muita dificuldade, não dá para ir, impossível. Aí tem que ensinar de novo, vamos ensinar sobre como a fé é, como Deus é poderoso, que Deus faz, Deus abriu o mar vermelho. Tem que contar tudo de novo a historinha, tudo de novo, porque não tem confiança. Ah, mas ele não está na igreja? É, mas não está, porque você tem confiança em Deus? Nós temos confiança em Deus, não temos? Fala que sim, gente. Eu sei que você tem confiança, todos nós temos. Você tem que crescer mais ainda em confiança. A sua confiança ainda não é o suficiente. Você tem que crescer em confiança. Eu quero ser mais confiante em Deus. Você tem que confiar muito em Deus. E eu confio mesmo. Senão, o mundo começa a te minar. E mina aos pouquinhos. Não mina assim como uma avalanche. Aos pouquinhos. Doses pequenas. Vai normatizando, vai normalizando, vai ficando natural, que na verdade vai ficando comum, e tudo que é comum já não faz mais sentido, né? Então é normal, é comum, e rapidinho você vai só afastando, você vai deixando. E o pior de deixar, como Jesus diz em Mateus capítulo 12, 7 espíritos piores. A casa está vazia, você não está cheio de confiança, você não está cheio de fé, você não está cheio de determinação. E por isso que o autor de Hebreus está falando claramente para nós. Deveríamos estar ensinando, deveríamos estar crescendo, deveríamos estar expandindo, deveríamos estar indo para outros lugares, deveríamos estar ganhando mais almas para Cristo. Toda a igreja tem que fazer isso. E não são as últimas palavras do Senhor Jesus que ele diz:
Ide, portanto, fazei discípulos. Jesus, a última palavra dele: eis que estou à porta. Ele continua a falar. Jesus não parou de falar, ele continua falando. Ele continua dizendo: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. E o Senhor está lá. Mas se não cresce em confiança, você começa a retroceder, começa sendo minado. E essa situação de minar, essa situação de afastar, vai levando a pessoa a ficar fragilizada cada vez mais. E todos nós, como sempre falo, temos no mínimo um ponto fraco. Um ponto fraco para ser bonzinho. Todos nós temos pelo menos uma mancha no currículo. Uma mancha também para ser bonzinho. Uma mancha, lá tá, tem uma coisa lá manchada lá. Tem. Quer voltar para aquela mancha? Quer viver como você vivia? Vai ficar pior, 7 vezes mais. Ah, mas eu abandonei. Será que abandonou mesmo? Se abandonou, glória a Deus, irmãos. Eu abandonei muitas coisas, graças a Deus. Mas se eu não me cuidar, mesmo tendo esses tempos de igreja, né, dando aula, ensinando, pregando, vivendo, é capaz de eu retroceder. Eu conheço pessoas, irmãos, dedicados, empenhados, ilustres irmãos, que abandonaram a fé. Ah, é porque então ele não conheceu a graça de Deus. Conheceu, mas ele ficou muito confiante nele mesmo. Tem que ficar confiante na palavra do Senhor. E para ficar confiante na palavra de Deus, nós precisamos de uma coisa que é hiper, mega, ultra importante: a oração. O ministério do Senhor Jesus, para começar em confiança, começou com oração. Ele ficou 40 dias orando e jejuando para ganhar confiança, porque ele tinha que enfrentar não só a demanda daqueles judeus, não só a demanda das confusões, né, emocionais dos discípulos, mas a demanda que estava dentro dele. Vocês lembram daquela última frase, quase última frase, que ele fala lá no jardim de Getsêmani, antes de pegar a cruz? Ele fala para o Pai, ele ora a Deus: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Por que será que Jesus teve condições de ter essa força de falar assim para o Pai? A oração. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. Ele tinha vontade, tinha desejos. Ele não queria morrer. Ah, que bom, hoje eu vou morrer na cruz, vai ser uma delícia, estou muito alegre, ó, que bênção, morrer na cruz vai ser muito bom. E olha, tomar umas chicotadas, né, umas cusparadas na cara, uns tapas na cara, vai ser muito bom. Inclusive, quando eu estiver lá na cruz, tá todo mundo me apoiando. Aquele pessoal que eu fiz aquele sanduíche de peixe vai estar lá, o pessoal que eu curei, que eu ressuscitei, né, os discípulos vão estar tudo lá. Então eu posso ficar tranquilo, que vai ser tranquilinho para mim, porque eu sou filho do papai, e vai dar tudo certo no final. Não, ele ficou agonizado. Foi uma tortura, foi angústia. Para suportar as angústias, as torturas da vida, você tem que estar na oração. Jesus está dando um exemplo. Sem a oração, você não tem base para confiar, você não tem base para continuar. Aí só bate aquele negócio: ah, melhor deixar para lá, é tanto problema na minha vida, sabe, tem tanta coisa para fazer, eu acho que não dá para ler a Bíblia hoje não, é muita coisa, rapaz. Se eu te contar minha vida, participar de seminário ainda não, nem online, eu não gosto não, só gosto de presencial, mas nem presencial não tenho tempo, né, então não dá nem para presencial nem para online eu não gosto, presencial não tenho tempo, quando eu chego em casa eu estou cansado, né, eu tenho um tantão de exame para fazer, tem casa para limpar, cachorro para cuidar, e tem minha sogra, e tem minha filha, e tem meu neto, tem meu marido. Ah, sabe, quer saber? Acho que eu vou desistir de estar na igreja.
dá mais que para a igreja não, muita coisa. Estou estudando. E do jeito que eu estou estudando, esse negócio aí vai ser um concurso bom. O salário vai ser R$17 mil. Agora você dá um tempo, tá? Espera um pouquinho, que lá é 2026, então eu tenho que me preparar. Então leva a mão não, tá? Eu vou ter que ficar fora um pouquinho aí. Ué, cadê a confiança que Deus está contigo? A oração vai retroceder. Não é que eu quero que retroceda, tem exemplos que retrocederam aqui. Nós podemos voltar aos nossos velhos hábitos, ter recaída, ou recaídas, plural. Não tem remissão total da existência que existe dentro de você. Você tem uma remissão, não é cura, é uma remissão temporária, até ainda não, você ainda não fez, mas você pode vir a fazer, ainda não, mas pode acontecer. Então, antes que aconteça, você conscientemente fica na oração para ganhar confiança, para não retroceder, para que 7 espíritos piores não entrem em você. Aí fica uma bagunça só. Está vendo o porquê que a importância de você estar em oração, em confiança? Até porque o Senhor Jesus, eu falo Senhor Jesus, porque Jesus que deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo deu alguém para escrever essa carta, e esse texto, e aqui fala no versículo 38, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Hebreus 10:11. E ele fala mais, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Graças a Deus, o autor também escreveu, né? Nós, porém, nós que lemos, nós que estamos observando, nós que estamos em oração, em confiança, nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que conserva a alma? Oração, confiança. Oração, confiança, para conservar a minha alma. Se a minha alma não ficar nesse processo, pode retroceder, e o Senhor não tem prazer nessa alma. E é muito fácil isso acontecer, porque é comum da própria existência. A existência não faz força para fazer coisas dela própria, porque é dela, na própria natureza. Ela faz assim, nem sente o que está fazendo, porque é natural, é dela, é da própria existência isso. Nós só somos justos por causa do Senhor que nos justificou. Nós não somos justos porque somos legais, bacanas, gente boa. Não, nós somos justificados, por isso somos justos pela fé em Jesus. Jesus nos justificou, por isso nós somos justos. Não é porque a gente é legal, é porque nós somos justos graças a Deus por meio de Jesus, que derramou seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Essa é a gloriosa esperança que nós temos, e essa gloriosa esperança é que nos mantém cada vez mais confiantes em oração. Paulo também fala na segunda carta a Timóteo, um tal de Himeneu e Demas. Você já deve ter ouvido falar desses dois rapazes, né? Foi treinado, foi ensinado, conheceu, né? Mas Paulo fala sobre esses dois. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, ele fala do Alexandre. O Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O Alexandre. Tem um outro também aqui, tem o Himeneu, né? Tem o Demas, versículo 10 de 2 Timóteo capítulo 4. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. As pessoas abandonam. Eu acho que uma das coisas mais dolorosas, não é a maior, mas é uma das maiores, é a pessoa sentir abandono.
Abandono tem a ver que eu te amo menos. Abandono tem a ver que você é desprezível. Abandono tem a ver que não vale a pena. Abandono tem a ver que a pessoa não é tão interessante, ou a causa não é interessante. Abandono tem a ver que não é de grande valor, não vai me trazer tanto benefícios assim, então é melhor abandonar. Aí você rejeita aquilo que não tem valor, aquilo que não expressa algo que vai lhe causar um bem, então você abandona. Alguns abandonaram a fé, no caso aqui abandonaram Paulo, que estava seguindo a fé, e nós ficamos assim, poxa, como a pessoa pode abandonar a fé, né? O mundo é cheio de estrelinhas, né? Tudo bonitinho, cheio de alucinógenos, tudo aquilo que faz você cortar a sua amígdala, né? Seu córtex cerebral, tudo para deixar você desconectado, desplugado. Aí você começa a entrar em alucinação, né? E essa alucinação você perde a razão. Aí você fica na emoção e cai no chão, né? Nós precisamos tomar uma posição, como o próprio autor de Hebreus fala: nós não somos daqueles que retrocedem. E o que eu faço para que não aconteça isso na minha vida? Como nós acabamos de falar, temos 80 membros na congregação de Ramos, 45 a 50 frequentes, 8 a 10 pessoas participam online conosco. Mas os outros, cada um tem uma face diferente. Por que eu ligo? Você deve já ter visto as minhas ligações. Por que é tão importante? Porque existe o céu a nos aguardando, irmãos. E o Senhor voltará, e talvez hoje Ele volte. Já pensou? Os nossos irmãos do sangue de Cristo ficar para fora? Eu me alegro com a igreja, mas isso me dói o coração. Nós estamos fazendo reuniões nos sábados, uma vez no mês. A minha vontade é que fosse durante a semana, né? Nas casas, mas isso ainda a gente vai chegar lá. Uma vez no mês, para não ser tão pesado, né, os irmãos. Uma vez no mês. Nós precisamos de mais líderes para cuidar dos grupos pequenos nas casas. E cada casa é um ponto referencial de outras casas que podem participar num processo de ganhar mais almas. Quem vai fazer isso? A igreja. Quem Deus vai capacitar para fazer isso? Todos quem? Os que disponibilizam. Não basta só falar que Deus capacita, Ele capacita, claro, óbvio. Deus tem todo o recurso, Ele tem tudo que você possa imaginar. Ele tem o mundo nas suas mãos. Imagina que doideira isso. Deus tem o mundo nas suas mãos, Ele faz o que Ele quiser. É só você falar assim: Deus, eu quero fazer isso, o Senhor pode liberar, por favor? Se Deus quiser, Ele libera, Ele tem tudo. Papai, Ele só colocou a gente para administrar. Você quer administrar os bens do papai? Papai é o nosso Deus, tá? Deus quer que você administre os bens dele. Para você administrar, você tem que estar nele, e Ele vai te abençoar. Aliás, você já tem todas as bênçãos nas regiões celestiais, só que Ele quer te dar mais ainda, mais instrumentos, mais ferramentas, mais condições. Ele vai só dando mais recursos, mas para isso a gente tem que estar com confiança, tem que estar com aquela oração, para que mais almas sejam ganhas. Nossos lares é o primeiro lugar, nossos vizinhos, das nossas casas é o segundo plano. Nós vamos trazer pessoas para dentro do nosso lar,
E dentro do nosso lar nós vamos trazer aqui para o prédio, para a reunião dos santos, comunhão com os irmãos. Dá para a gente fazer isso? Amém? Uma pessoa dá para fazer isso tudo? Não. São quase 37 famílias. Não dá para estar, né? Logisticamente não rola isso, não dá. Precisamos de pessoas com confiança. Temos que crescer. Não como, lembra lá o autor de Hebreus falando que são crianças, precisam do leite para continuar, mas até quando? Vai ficar no nanismo? Tem que crescer. E nós precisamos disso urgentemente. É a minha grande alegria. Nós não podemos terminar só com coisa triste, né? Tiago capítulo 5, versículo 19, diz assim, que há esperança sempre, né, irmãos? Tiago 5, 19. Olha o efeito que dá da sua vida com oração e confiança para salvar e ajudar e abençoar mais irmãos. Versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, versículo 20, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Vale a pena a gente orar, ter mais confiança? Vale a pena a gente cuidar uns dos outros? Multidão de pecados. Quanto que vale o céu? Ainda não chegamos no céu. Estamos tipo no antessala, né? No prelúdio do céu. A igreja é esse prelúdio do céu. Essa coisa gostosíssima, belíssima, maravilhosa. Muito bom, igreja, muito bom. Amo estar com os irmãos. Quem dera eu puder estar mais tempo com vocês, né? Mas imagina, como que vai ser isso? Multidão de pecados. Quanto aquela pessoa, aquele irmão, ele tem uma mãe, tem um filho, tem uma esposa, tem um marido, tem um tio, tem um primo, tem um vizinho. Essa pessoa com oração e com confiança restaurada, quantas pessoas mais que ele pode trazer? E assim sucessivamente. É um efeito em cadeia. Por isso que nós temos que crescer em confiança e amor, antes que outros retrocedem, como Paulo escreveu aqui, falando de Himeneu, do latoeiro e de Demas. E como o próprio Jesus falou, 7 espíritos piores daquela maldita situação que a pessoa vivia. Ela fica pior. Você quer ficar pior do que você já era? Eu faço álbuns, né? Como psicólogo, eu faço álbuns, álbum mesmo, literalmente, para aquelas pessoas. E lá, uma das situações que eu faço é criar um álbum. Esse álbum traz recordações de como era, os momentos, quantas coisas boas que aconteceram, quantas coisas boas que aconteceu na sua vida. Lembra de onde você estava? Graças a Deus a coisa não deu tão ruim assim. Pela misericórdia de Deus você foi resgatado. Quer voltar lá? Você não pediu perdão a Deus? Senhor, misericórdia, me ajuda, me salva, me tira, me livra, me dê força, me dê ânimo, me dê coragem, me dê... Ai Senhor, seja comigo. É o Senhor, eu vou te tirar. Me tira, né? Eu fui tirado. Você já foi tirado assim? Deus te pega, ela cura, limpa, restaura, né? Agora está limpinho, novinho, que bênção. Esqueceu disso? Pode esquecer não. Pode esquecer não, volta, dá uma olhada no álbum para tu ver quantas coisas boas aconteceu, quantas pessoas você já ajudou, quantas pessoas, por meio de Deus, né? Por meio de Jesus, por meio do Espírito, quantas pessoas você conseguiu abençoar por meio das bênçãos que você já tem? Não foram muitas? Não dá para contar aqui o que cada irmão já fez, mas eu já vi tantas coisas boas que os irmãos já fizeram,
que a igreja já fez por meio do Senhor Jesus na igreja. Vamos abandonar essa história? Vamos largar isso? Vamos rejeitar toda essa história bonita de transformação? De jeito algum. Mas parece que alguns esquecem disso. E eu estou aqui nessa manhã justamente para enfatizar isso. Não retroceda. Não retroceda. Vamos avançar. Nós somos daqueles que vai avante, que vai à frente. Nós não queremos ficar aquém, nós queremos ir além. E nós vamos além em nome de Jesus. Não é porque nós somos, é porque Deus nos fez ser. E não é porque alguém disse, é porque Deus nos diz que somos. Somos amados, somos filhos, queridos, eleitos, reconciliadores, sacerdócio do Senhor. Gente, isso é brilhante. Nós temos muita coisa para fazer, muita. E Deus disse: eu vou colocar recurso, disponibiliza para tu ver, põe a tua cara a tapa para tu ver se você só vai ganhar. Jesus não faz você perder, você só ganha. Você ganha a vida eterna. Quer melhor do que isso? Fala aquela frase que o rapaz fala, né? Só no céu. Não tem melhor do que isso. Que Deus nos abençoe, irmãos, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.